Olá, queridos amigos, queridas amigas, que o Senhor vos abençoe, que o Senhor Deus vos guarde, que o Espírito de Deus possa inundar seus corações, dando devido entendimento, e que todos tenham um feliz dia. Vamos estudar a lição, e hoje, quarta-feira, 1º de maio, a lição 5, ela tem como título Somente Cristo, somente a graça. E a lição de hoje está baseada no livro do apóstolo Paulo, de Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9, Romanos capítulo 3, versículos 23 e 24, Romanos capítulo 6, versículos 23, e também o Romanos capítulo 5, versículos de 8 a 10. E o que nos diz esses capítulos e versículos? Que a salvação para todos nós, ela só vem pela graça de Cristo, em nós aceitarmos a Ele como Salvador e Senhor, e através da nossa fé é que nós somos salvos. Que Ele, Jesus, deu a sua vida por nós pecadores, para que pagasse realmente a dívida que nós tínhamos realmente com Deus, onde nós acabamos pecando ali no Jardim do Éden, e o pecado é a transgressão da lei. E através da nossa fé, acreditando somente nele, Cristo, é que nós somos salvos. Apesar de nós não estarmos assim debaixo da lei, e sim da graça, como o apóstolo Paulo fala em Romanos 6,14, isto não justifica uma vida condescendente com a iniquidade, com o pecado. E a lei de Deus, ela revela, ela aponta nossas falhas, ela aponta os nossos pecados e a malignidade do pecado. E a sua remuneração, a Bíblia diz que o salário do pecado, ela é a morte, que fala em Romanos 6,23. Porque a lei de Deus, ela abre nossos olhos, faz nós enxergarmos que a porta pode ser estreita e o caminho pode ser apertado, mas somente ali é que nós encontraremos o dom gratuito de Deus, a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Salvador e Senhor. Deus oferece a salvação como um dom. O Espírito Santo nos leva a aceitar a fé em Cristo, que Ele ofereceu a sua vida na cruz do Calvário para que todos tenhassem vida e vida em abundância, vida eterna. E o que nós devemos assim entender, que o papel da graça, em seu mais intrínseco significado, ou seja, sua essência, é que Jesus nos deu sua vida quando nós estávamos mortos em nossos pecados, onde nós estávamos fadados a morrer para a eternidade. E Ele, Cristo, nos salvou, como fala em Efésios 2,1, ou seja, nos deu a oportunidade de termos a vida eterna gratuitamente pelo sangue jorrado na cruz do Calvário, através do Filho de Deus, Jesus. E Ele fez isso por amor a nós. Porém, nós só poderemos ganhar a eternidade se nós tivermos fé, acreditarmos em Jesus e fazer de Jesus como Salvador e Senhor de nossas vidas. Deus oferece a salvação como um dom para aquele que quer aceitar de bom grado. O Espírito Santo é que nos leva a aceitarmos pela fé o que Cristo ofereceu por meio de sua morte na cruz do Calvário. Porém, vai de você ou qualquer pessoa aceitar ou não. E isto chama-se livre-arbítrio. O apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 2, versículo 8,
ele diz que porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de Deus, é dom de Deus. Entenderam? Isso não vem de nós, é um dom de Deus que dá para cada um de nós quando nós abrimos o coração. E Martinho Lutero, um dos grandes reformistas protestantes, ao ler a Bíblia verdadeira, a qual ele não tinha oportunidade, quando ele conseguiu numa biblioteca abrir realmente uma Bíblia que estava em latim, verdadeira, porque até então a igreja que se mantinha no mundo, a Igreja Católica Apostólica Romana, ela escondia essas verdades, e Lutero viu essa verdade através de uma Bíblia que estava numa biblioteca. E ele ficou assim encantado e feliz quando descobriu que essa verdade, né, era o caminho para a sua salvação. E ao descobrir que a Igreja Católica Romana escondia por muitos anos, e em que ele participava através assim, de rituais opressivos, né, e atos de penitência, de confissões de pecados, totalmente contra, né, o que diz a Bíblia, porque só pode confessar pecados para Deus, para mais ninguém, né? E o sacrifício já foi feito por Jesus, não precisa penitência alguma. E não tinha nada a ver com a verdade deixada por Deus. E isto foi emocionalmente muito grande para Lutero, que o levou à sua perfeita vida cristã ao iniciar-se uma reforma cristã conforme a vontade e o querer de Deus, ao saber da verdade. E viu que esforços humanos não têm valor algum quando se trata de salvação. Porque salvação é somente através de Jesus e mais ninguém. Onde só é conseguido através da fé em Cristo, o único mediador entre Deus e os homens, e assim somente Cristo, somente a graça salva. O princípio da escritura, que é o ensinamento de que a Bíblia é a única palavra de Deus, que é a única verdade, elas foram adicionadas como insights, né, uma palavra inglesa, que é a percepção súbita e profunda da verdade, e sobre o caráter amoroso de Deus, que foi mostrado claramente após Lutero achar essa Bíblia, que somente pela graça e pela fé em Cristo é que nós estaremos aptos para obtermos a vida eterna, o reino celestial do Senhor, Criador do universo. Primeiro, Deus nos salva através do seu Filho Jesus e nos liberta por sua graça. Só então, após isso, que ele nos apresenta o corpo de leis que deve ser obedecido para nos preservar a sua justiça, né? Veja, por exemplo, no meu caso, né? Eu era do mundo, eu realmente praticava a doutrina católica romana e não tinha verdades nas mãos. Eu realmente não conhecia a verdade e não observava os estatutos e mandamentos como deveria ser observado. Estava no mundo só de prazeres, onde a confissão e a penitência pagavam meus pecados, e não conhecia Jesus como realmente o único que pode pagar o pecado. E ele, Deus, me tirou das trevas para a sua maravilhosa luz como resultado de sua graça. Seu amor e da obra do Espírito Santo na minha vida, e o meu prazer hoje está realmente em observar a lei do Senhor, em realmente respeitar os mandamentos e estatutos de Deus, respeitá-la de todas as formas que fala no Salmo 1:2.
Quando nós permitimos que o Espírito Santo atue em nossa vida, a nossa alegria está em fazer a vontade e o querer de Deus. Quando você descobre a verdade, quando você lê as Escrituras, o caminho que nós devemos seguir, nós fazemos realmente a vontade de Deus. E a justiça divina exige obediência, e a lei de Deus e os seus mandamentos devem ser observados, porque ali é o caráter de Deus que está mostrando. Os 10 mandamentos são o caráter de Deus. A vida perfeita de Cristo está no lugar de nossa imperfeição. E é por isso que nós temos que obedecer os mandamentos. A lei que nós quebramos nos condena à morte eterna. E sozinhos nós não podemos atender às exigências de Deus, e assim nós merecemos a morte. Porém, existe esperança onde a Bíblia nos diz: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, que está lá em Romanos 6, versículos 23. Martinho Lutero e outros grandes reformadores protestantes descobriram a verdade que é Cristo. Viram que estavam sendo levados assim para caminhos obscuros, através de doutrinas enganosas e falsas, e enxergar a verdade através da Bíblia, que Jesus é a única fonte de salvação. E começou a grande caminhada desses reformadores em proclamar a verdade aos 4 cantos do mundo. A mensagem da graça salvadora de Cristo, e as palavras deram a ele, Lutero, como um bálsamo, para suas feridas provocadas pela perseguição da Igreja Católica. Mas como água pura, fresca, para quem estava cansado e sedento de esperança, a Bíblia verdadeira deu a paz para ele. As multidões estavam presas em costumes antigos da igreja, obrigados a seguirem falsas doutrinas que não traziam paz e esperança real e verdadeira. Eles acabaram conhecendo a verdade e hoje está à disposição para todo aquele que quer saber da verdade, em observar e ler as Escrituras. Quando Martinho Lutero enxergou a bondade de Deus, ficou admirado e comovido. Até surpreendeu com o desejo interior atingido assim pelo Espírito Santo que trabalhou na sua mente, e ele sentiu o desejo no seu coração de salvar as demais pessoas do mundo, de salvar a humanidade. Lutero viu que a salvação ela é um presente do Criador do Universo pelo seu amor, mostrado na cruz do Calvário através do seu Filho Jesus. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem falado com todas as pessoas através do poder do Espírito Santo para aceitarem somente a Jesus como Salvador e Senhor. Porque quando você aceita com sinceridade a Jesus como Salvador e Senhor, adentra as águas batismais, quando há uma renovação, você realmente é transformado pelo Espírito Santo. Você passa a ter sabedoria, passa realmente a manusear melhor as Escrituras e enxergar a verdade, onde muitas pessoas hoje estão cegas porque não abrem essas Escrituras para lerem. Porque só no fato de você ler Êxodo 20, já no primeiro versículo do Êxodo 20, você verá que a sua igreja, ela não está conforme Deus está pedindo. E assim vai. Se olhar no 4º mandamento, aí que mais ainda retira-se várias outras doutrinas, ficando a igreja verdadeira. E não é só isso, meu amigo, minha amiga. Quando você aceita Jesus como Salvador e como verdadeiramente, de coração, você ganha de Deus esse presente que chama salvação. E com isto, Jesus, na sua grande volta, que está próximo, levará você, a sua família,
a todos nós para as mansões celestiais. Um lugar, meu amigo, minha amiga, de onde não haverá mais morte, não haverá mais dores, aflições, sofrimento, não haverá mais perseguições. Você estará no céu, um lugar, meu amigo, de paz, onde você terá a oportunidade de ver face a face o teu Salvador Jesus. Você poderá ver, meu amigo, minha amiga, os teus entes queridos. Você já pensou que presente este? E sabe por que Deus quer fazer isto com você, minha amiga? Com você, meu amigo? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.